bem-vindas nesta tarde que continua afinada com o apoio dos nossos patrocinadores na realização deste evento. Em instantes, vamos ficar por dentro de tudo que rola na cabeça do investidor no programa Na Pauta do Mercado. E vamos saber como ajudar o cliente a tomar a melhor decisão. É uma tarefa nada trivial diante das inúmeras formas e modelos de negócios. E a sua presença e interação, claro, são fundamentais para a gente. Participe, pergunte, questione, entre no site e se cadastre. É rápido e fácil. O endereço você já conhece, né? ambimasummit.com.br. Vale também lembrar que pelo site vocês têm acesso exclusivo ao nosso conteúdo e ainda podem escolher a melhor maneira de acompanhar esse evento. E lá vocês encontram 2 canais de áudio, o original do evento e outro com tradução simultânea em inglês. Além disso, temos um canal único com transmissão em libras, legendas e áudio totalmente em português, que está igualmente disponível nas redes sociais. E para que todas as pessoas possam identificar melhor os nossos palestrantes, eles e elas fornecerão suas próprias audiodescrições. É uma opção que vocês encontram em todos os canais. E começamos agora pela minha audiodescrição. Meu nome é Gisele Ishida, sou apresentadora do Ambima Summit, tenho cabelos pretos na altura dos ombros, hoje estão cacheados, meus olhos são amendoados, asiáticos, o meu nariz é pequeno, boca grande, as bochechas são grandes. E eu visto um vestido bege e sandálias de saltos altos. E quem já está aqui para abrir essa tarde de discussões é a superintendente de representação institucional da Ambima, Patrícia Herculano. Oi, Patrícia, tudo bom? Tudo ótimo. Boa tarde a todos vocês conectados aqui com a gente. Começarei fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho cabelos curtos e castanhos, estou vestindo uma blusa e casaco brancos, calça azul marinho, estou aqui no palco ao lado da Gisele. Todos os anos, a Ambima realiza uma pesquisa para conhecer os hábitos de poupança e de investimento da população brasileira. Essa é uma pesquisa bastante abrangente, que analisa como o brasileiro lida com o dinheiro e seu conhecimento sobre finanças e investimentos. O objetivo é entender como as pessoas economizam, investem e planejam usar suas economias. Assim, buscamos conhecer melhor o comportamento dos investidores e também de quem ainda não investe, projetando um raio-x do investidor brasileiro. Preparamos um vídeo para mostrar para vocês com alguns highlights que nos chamaram a atenção. Vamos assistir juntos? Em 2021, a pesquisa Raio-X do Investidor, realizada em parceria com o Instituto Datafolha, chegou à sua 4ª edição, ouvindo mais de 3.400 pessoas das 5 regiões do Brasil. E desta vez, ela tem caráter único em função do período que retrata. O ano de 2020 foi marcado pela pandemia de coronavírus que mudou o mundo, com impacto sobre os negócios e a dinâmica de consumo e renda que permeia até hoje. Afinal, o que mudou no hábito de poupar dos brasileiros? O número de investidores aumentou ou diminuiu? Qual o destino do dinheiro daqueles que conseguiram economizar? Esses e outros dados do estudo você vai ver agora. De acordo com o levantamento, no ano passado, 36% dos brasileiros das classes A, B e C conseguiram economizar algum dinheiro. Esse percentual foi de 38% um ano antes. A pandemia reduziu o número de investidores, mas criou um fenômeno novo. 56% das pessoas que economizaram justificaram a grana extra pela redução dos gastos com viagens, festas, idas a bares e restaurantes. É o que chamamos de poupança involuntária. Enquanto essa poupança involuntária foi puxada, principalmente pelas classes A e B, a queda no número de investidores foi liderada pela classe C, que usou as reservas para pagar as contas em 2020. Apesar da queda, temos notícias positivas para a indústria de investimentos. Pela primeira vez, a compra da casa própria não foi o principal destino para o dinheiro economizado pelas pessoas das classes A, B e C. A necessidade de manter uma reserva de emergência ou um dinheiro guardado por segurança subiu na preferência desses brasileiros. Essa intenção de formar uma reserva de emergência cresceu entre todas as classes sociais, enquanto o sonho da casa própria recuou entre os entrevistados da classe C.
Também, pela primeira vez, a poupança perdeu adeptos, enquanto todos os outros produtos financeiros ganharam participação em comparação aos anos anteriores. A poupança continua sendo o investimento preferido do brasileiro, mas com queda de 8 pontos percentuais em relação a 2018 e 2019. Fundos de investimento aparece como o segundo produto mais utilizado ao lado dos títulos privados, ambos com 5%. Nesta edição, trouxemos alguns dados sobre gerações que mostram que os mais velhos não são tão cringes como andaram falando por aí. Isso porque 52% da geração Z, que tem idade entre 9 e 24 anos, admite não conhecer nada sobre investimentos. E 58% não guarda dinheiro algum. E se você ficou curioso para saber mais dados sobre a pesquisa, é só acessar o site da Ambima e baixar o relatório completo. Bem, pessoal, depois deste aprendizado com o nosso raio-x do investidor brasileiro, com base nos resultados da 4ª edição da pesquisa, chegou o momento de debatermos sobre a análise do investidor e suas tomadas de decisões. Afinal, determinar como, onde e quando e por que ainda investir é fundamental para alcançarmos os nossos objetivos financeiros. Porém, essa é uma das maiores dificuldades para muitos investidores. Existem condições essenciais para acertar nas suas preferências, mas muitas vezes elas acabam sofrendo interferências comportamentais e emocionais. E esse é um tema muito discutido e que nos mostra que nem sempre as nossas escolhas são 100% racionais. O que está por trás das decisões dos investidores é o que o Romildo Valente, Head de Investimentos do C6 Bank, a Michele Gobi, gerente de Planejamento e Compliance do Banco do Brasil, e a Bia Santos, CEO da Barcos Educacional, e o Marcelo Billi, superintendente de Comunicação, Certificação e Educação de Investidores na Ambima, trazem agora para o nosso Na Pauta do Mercado de hoje. Mas eles não estão sozinhos, não. Queremos muito a sua participação e, por isso, acesse o QR Code, envie suas perguntas e dúvidas para os convidados do programa no chat do site do Ambima Summit e cadastre-se. E agora, nós vamos para o Na Pauta do Mercado. Boa tarde, Gisele, muito obrigado. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente no Ambima Summit. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar de comportamento e educação de investidores, que é um dos temas muito importantes para a Ambima, é um dos pilares da nossa associação. Então é um prazer estar aqui falando sobre isso com os nossos convidados e convidadas. Antes de começar, eu vou me autodescrever para todos que estão assistindo, para que todos que estão assistindo possam ver a gente. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos, barba curta, já um pouquinho branquinha em alguns lugares. Estou usando uma camiseta branca e um blazer azul escuro. Aqui atrás de mim tem um painel com as cores, com uns traços com as cores da Ambima e algumas plantinhas bem bonitinhas do nosso palco. E eu estou aqui do lado de uma tela de LED grande das nossas convidadas e do nosso convidado. Bom, a gente viu o vídeo, eles traça um pouco as tendências que a gente viu no raio-x, né? Eu vou falar rapidinho que é um pouquinho as coisas que vão orientar a nossa conversa aqui com os nossos convidados. A gente viu que tem mais investidores das classes A e B que acessaram mais produtos de investimento. Por outro lado, a gente tem a classe C, que sofreu muito com a pandemia e saiu do nosso mercado, né? Num período em que as pessoas de todas as classes sabem muito mais sobre investimentos por causa das redes sociais, por causa do acesso à informação, por causa da internet. E, finalmente, né, um mundo em que tem mais acesso aos nossos produtos. O que a gente quer explorar aqui, além de tudo isso, é também como que essas tendências podem informar melhor a nossa atuação, né, a atuação das instituições de mercado, das instituições como a da Bia, que trabalham com educação financeira, educação de investidores, né? Então, antes da gente começar, eu vou pedir para o nosso convidado e as nossas convidadas se autodescreverem e aí a gente já passa para as perguntas. Se a gente puder começar com a Bia, que está aqui na minha frente, por favor, Bia, se você pudesse se autodescrever para o pessoal.
Perfeito, querido. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada por esse convite. Muito bom discutir esse tema. Bom, eu sou a Bia Santos, sou uma mulher preta de 25 anos. Tenho cabelo black, gente, com pontinhas meio douradas. Estou usando um batom rosinha, um pouquinho de maquiagem. Estou vestindo uma blusa preta, jeans e um salto baixinho, verde água. Praticamente Beyoncé carioca, né, gente? Uma brincadeira aqui e autodescrição feita. Obrigado, Bia. Michele? Bom, primeiro, também é um prazer gigantesco estar aqui com todos. Eu sou uma mulher branca, de 1,70 m, cabelo liso, um pouco abaixo do ombro, também tenho as mechinhas clarinhas. Eu estou vestindo uma blusa branca, uma saia preta com um desenho abstrato aqui branco também, e salto branco e preto também. Romildo, você pode se descrever, por favor, para a gente? Claro, pessoal. Boa tarde. Eu sou o segundo carioca aqui do grupo. Estou em São Paulo há 24 anos, adotado pela cidade. Sou um homem branco, já aqui de meia idade, mais grisalho do que gostaria, usando barba, óculos, um headphone, enquanto falo com vocês aqui de um escritório no C6, na 9 de julho, e usando uma camisa azul. Muito obrigado, pessoal. Bom, vamos começar falando um pouquinho de uma tendência positiva da nossa pesquisa, né, que é o fato que realmente as pessoas conhecem mais produtos de investimento e acessam mais produtos de investimento, né? O que significa que a gente viu realmente uma maior diversificação das carteiras dos investidores, né? Então, o que eu queria perguntar para vocês é o quanto essa diversificação e esse maior acesso realmente é um movimento sustentável, né? As pessoas estão entendendo o mundo que elas estão navegando. Como é que vocês olham para esse movimento de maior sofisticação do nosso mercado de investimentos? Michele, se você puder começar. Claro, Billy. O cenário ele mudou muito. Eu acho que o primeiro ponto que nós temos que pegar e abordar aqui é esse. É diferente, por mais que já existiram outras crises, esse cenário atual ele traz uma evolução muito rápida digital. Então, diferente lá da crise do final de 2020, né, a crise imobiliária, que não houve tanto movimento de pessoas físicas, né, para buscar diversificação. Agora, hoje, as mídias sociais trazem com frequência esse tema investimento. Esse tema popularizou, né? Então, hoje, várias pessoas falam e buscam informações sobre. Então, eu vejo, sim, como sustentável. Claro que a rede social ela está aí, muitas pessoas falando e muitas pessoas, muitas vezes também sendo parciais e pessoas ouvindo isso. Então, pode ter um movimento de investidores que acabam aí usando essas informações parciais, mas, de uma forma geral, eu vejo como positivo, sim, e sustentável, que vai continuar e tende a aumentar cada vez mais. Eu gosto de trazer sempre até um exemplo é a própria B3. Né? Há 2 anos atrás, em 2019, comemorava-se chegar a 1 milhão de investidores na B3. Agora, no fechamento do primeiro semestre de 2021, bateu o 3 milhões e 800. Então, isso mostra o quanto o investidor está buscando diversificação, o quanto ele está mais atento e está mudando aí o seu perfil, o seu portfólio. E falando disso, a evolução do próprio Suitability contribui muito isso também, né? Então, nós vemos aí a regulação, a autorregulação cada vez mais abordando esses temas e trazendo segurança até para nós, né? O mercado, para ofertar os produtos que mais se identificam de fato com o cliente, com base em risco, tolerância a risco, liquidez, conhecimento, e com isso, cada vez mais essa evolução vai tender a levar a essa diversificação. Legal. Lá na 9 de julho, Romildo, você quer complementar um pouco? Qual que é a sua visão um pouquinho sobre isso? Claro. De fato, eu concordo com a Bia, o movimento é irreversível. Não há como acessibilidade em diversos níveis, né? A informação digital, informação sobre investimentos, a produtos e serviços que há 5, 10 anos atrás só os investidores com um volume substancial de investimento tinham acesso. Esse movimento não tem mais volta e o que está acontecendo agora, acho que a gente está no meio de uma fase de transição para um cenário mais, de fato, voltado para o consumidor.
e é um momento de grande experimentação, na verdade. O exemplo que a Bia deu da B3 aí, o clássico, 1 milhão de CPFs entrando por ano, e a gente sabe, né, a gente trabalha no mercado, o quanto tem de complexidade ali, só para dar uma informação aqui que todo mundo conhece, mas que agrega para a visão de complexidade, você tem mais papéis hoje, né, de BDRs do que papéis locais, mais de 700 BDRs na bolsa, alguma coisa com 400 papéis locais. Então, você imagina que hoje uma pessoa com 50, 60 reais, um investidor ainda iniciante, pode comprar o papel de uma empresa meio oeste americano voltada para healthcare, por exemplo. Então, essa fase de experimentação, como qualquer fase, implica em desafios para o mercado como um todo. A gente está no meio dessa fase de transição e o caminho, para mim, é um caminho reversível, um caminho positivo no sentido do aprendizado. Ele não acontece rápido, paga-se um preço por ele, né? Mas ele caminha para uma direção que no tempo vai se mostrar positiva para o investidor e para o mercado como um todo. Obrigado, Romildo. Bia, você queria complementar também? Sim, acho que é muito importante trazer também o lado educacional, né? O esforço educacional que as instituições reguladoras, inclusive as empresas, as escolas, né, têm desenvolvido ao longo desses últimos 10, 11 anos principalmente. Foi em 2010 que a gente teve a criação da Estratégia Nacional Comum Curricular, né? Da Estratégia Nacional de Educação Financeira, o que fez com que agora, né, a gente tivesse uma mudança na Base Nacional Comum Curricular que transformava a educação financeira, então falar de finanças, né, para crianças e adolescentes e, consequentemente, levar esses temas para dentro de casa. Então, a gente tem aí uma transformação no mercado, teve uma queda também da taxa de juros, agora a gente está nesse momento, né, inflacionário, enfim, mas em que obrigava as pessoas a buscar também novas formas de investir para diversificar e também ter um rendimento maior. Então, acho que tem são múltiplos fatores, né, que fazem com que esse mercado ele vá mudando, as pessoas se interessem mais por investimentos, entendam que existem novas formas de investir, para além da famosa, né, antiga caderneta de poupança, traumática em alguns casos. E também tem um incentivo agora das crianças e dos adolescentes falando, pai, e aí, o que é isso? Né? O que é investimento? Né? E até trazendo questionamento sobre as finanças da casa, né? Você não está orçando, não? Você não está se planejando para poupar e começar a investir? Então, acho que tem fatores, né, inclusive culturais, sociais, que fazem com que a gente queira investir mais, que a população esteja olhando para isso, e realmente é um caminho sem volta, né? E a educação, ela faz parte desse processo. Então, quando você tem educação e você tem o incentivo do mercado, tudo flui, né? A gente tem inclusão financeira de fato e investidores também mais bem qualificados. Muito legal. Para a Ambima, a Estratégia Nacional de Educação Financeira foi muito importante. A gente atuou muito na época para construir os projetos para embasar a educação financeira. Então, a gente também fica muito feliz quando vê isso evoluindo, não na velocidade que a gente gostaria, né, mas evoluindo. Ainda temos trabalho pela frente, exatamente, mas já evoluímos bastante, né? Legal. Vou começar com o Romildo, a próxima questão. Romildo, falando um pouquinho agora de como esse processo de evolução ele é um pouco desigual, né? Na pesquisa que a gente viu que essa migração toda, esse movimento todo que a gente viu no nosso mercado de aumento do acesso aos produtos de investimento, estão muito concentrados na classe A e B, né? Foi isso que a gente viu, todo esse aumento na indústria de fundos, na bolsa, né? Essa diversificação está concentrada nas classes A e B. E a classe C deixou de ser investidora no agregado no último ano, né? Por causa da pandemia e de todos os impactos da pandemia. Mas isso já era verdade antes da pandemia também, né? Então, o que está acontecendo com a classe C da onde vem esse distanciamento? É só uma coisa conjuntural ou a gente também tem uma tarefa aí de criar produtos e serviços que façam mais sentido para essa parcela da população que, afinal, é hoje a parcela maior da população brasileira, né? E representa um mercado realmente grande para a gente explorar. Billy, eu acho que é menos um desafio de produto e mais um desafio de experiência e de abordagem de recomendação de investimento como um todo. Eu acho que o mercado brasileiro se sofisticou bastante nos últimos anos com relação ao produto e endereçou também aqui o tema do produto para o investidor iniciante, se ele puder chamar assim, e de todas as classes, inclusive da classe C. E eu não vejo isso como uma questão de produto, e sim como uma questão de abordagem de investimento. Vocês citaram aqui na própria pesquisa a questão de reserva de emergência, mas ainda é muito grande o número de pessoas que, por exemplo, não têm a noção de como constituir essa reserva, usando os produtos que hoje estão disponíveis, né?
e de como lidar com isso ao longo do tempo. Então, está muito mais relacionado com o espaço de educação e de abordagem de investimento do que necessariamente com uma carência de produtos, na minha visão. A gente tem uma dinâmica aqui no Brasil e ela se fortaleceu ao longo da última década, talvez. A gente vai ter que começar a enfrentar um pouquinho melhor agora quando vier o Open Banking, que é a questão de abordagem de produto versus abordagem de carteira. Então, fala-se muito em produto no Brasil e faz parte do jogo, está certo, é preciso conhecer os elementos que constituem essa alocação ao longo do tempo, mas você tem que ensinar o investidor de qualquer origem, da classe C também, como que ele se organiza. Ele parte de onde, caminhando para onde, com qual objetivo. E isso é um trabalho no tempo não trivial de relacionamento das instituições, né, sejam elas bancos, corretoras, com esse cliente ao longo do tempo. O desafio está muito mais aí dessa jornada do que, a meu ver, na construção de produtos específicos para determinada classe. Michele, você podia comentar um pouquinho da sua experiência, né, que vem de uma grande instituição do BB que olha bastante para essa classe, né? Qual que é a experiência de vocês? Claro. Eu concordo muito com o Romildo. Muito mais menos produto e mais uma visão de jornada. É claro que isso já é também algo que avançou agora recentemente. Se nós buscarmos aí, né, no histórico, eu falo que eu estou no mercado financeiro há 20 anos já, em 2002 passou a ter, o investidor, pessoa física, passou a ter acesso ao risco soberano ali, podendo comprar tesouro direto. Então, nós tínhamos, até pouco tempo atrás, produtos que eram mais flegados a segmento private. E hoje, não, teve uma democratização do portfólio. Trazendo ali para a realidade do Banco do Brasil, nós hoje temos investimentos em multimercados e diversos tipos de investimentos fora, inclusive do Brasil, com ticket de entrada de 1 centavo. Então, levar o produto ao investidor, à classe C, hoje não é o problema, né? Então, o portfólio está completo ali, está cada vez mais disponível, com mais opções. Mas concordo com o Romildo quando ele fala que a parte da educação, né, essa parte de criar, a gente romper aquele tabu de que investir é só para quem tem dinheiro, né, criar o hábito de poupar, trazer uma reserva financeira para o dia a dia desse investidor iniciante é muito importante. E mais do que o próprio produto e ter essa educação é ter também profissionais capacitados ali e acompanhando esse investidor iniciante. Para esse movimento de agora, claro que no cenário fez com que consumissem mais reservas, e reservas de investidores que começaram há pouco tempo, como a Bia citou. Isso é normal, né? É comum na fase que estamos vivendo, mas temos que mudar essa cultura para, no futuro, incentivar mais esse planejamento financeiro, as crianças falarem mais de investimento e isso ser uma rotina no dia a dia. Mostrar que qualquer pessoa pode investir, sim, mesmo valores pequenos. Legal, obrigado, Michele. Bia, você vem de uma instituição que foca na classe C, né? Você podia trazer um pouco essa perspectiva? O que você enxerga, né? Qual é a demanda que não está sendo atendida? Perfeito. Billy, eu acho que a demanda é isso, né? Se você não tem um processo de educação que ensina essa pessoa, né? Mostra como você faz esse controle, como você se organiza, como você cria objetivos de curto, médio e longo prazo. Porque a gente está falando de uma população, de um grupo que vive na emergência, que vive no corre do dia a dia. Então, que às vezes é difícil você conseguir se planejar no curto, médio e longo prazo, né? Você está ali sempre apagando incêndio. Então, primeiro você precisa ter essa base que a educação financeira vem muito, muito certa, né? Muito firme ali para apoiar, ajudar nesse planejamento e mostrar quais são os investimentos do mercado, né? Primeiro, eu estou falando de que tipo de investimento? É só bolsa que existe? Eu não posso começar por uma renda fixa, que é mais segura, que está dentro ali da sua realidade, que você consegue ter um pouco mais de segurança mesmo, de controle, de previsibilidade em relação aos seus rendimentos. E a partir disso você vai aumentando, né, estudando e diversificando cada vez mais. Então, eu acho que a questão é quando você sai do 0 e quer ir para o 100, né? Esse processo ele precisa passar por uma educação. A gente tem um trabalho já de anos, assim,
na Barcos, apoiando o Instituto Profissionalizante Mangueira, o IP Mangueira, que é um curso profissionalizante gratuito para pessoas, né, que estão em situação de vulnerabilidade, estão querendo entrar no mercado de trabalho. E a gente fala de investimento. Então, como é que você vai falar de investimento para uma pessoa que está fora do mercado de trabalho ainda? Porque daqui a pouco ela vai ter renda. E ela precisa entender que a possibilidade de investir, né, e de conseguir um rendimento, se planejar para alcançar a casa própria, o primeiro carro, para trabalhar melhor, para pagar a faculdade, que isso é parte de um sonho que precisa ser construído desde o início, desde antes até dela ter aquela renda. E aí a gente esquece um ponto fundamental, quando a gente fala de investimento principalmente, né, que é esse olhar de longo prazo, você ter autoconhecimento, paciência, entender que o mercado às vezes oscila, que as coisas acontecem, que você precisa estar ali firme, né, dentro do seu planejamento, que é o que? A questão comportamental disso tudo. Como é que você fala só do conhecimento se você não fala do comportamento dessa pessoa? Como é que você fala do conhecimento da bolsa, ela sabe tudo de bolsa, e na primeira queda ela quer tirar tudo. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, né, aprendido e desenvolvido, principalmente esse lado comportamental, para que a população, principalmente da classe C, né, a população que está mais agora vulnerável, também está sofrendo, enfim, até a iníciozinha da classe dela, consiga se planejar, se organizar, entender o melhor produto para ela e se planejar para investir. Eu acho que aí a gente sai, assim, do zero, vai a coisa flui, tudo funciona, e a gente vai estar aqui no próximo Summit falando de muita coisa boa, né, de todos os desafios que a gente conseguiu ultrapassar ao longo desses anos. É um pouco isso, um pouco a aspiração da Ambima, quando a gente está pensando em educação também, Bia, obrigado. Vou voltar agora, a gente falou de classe A, B, C, mas tem algo que a nossa pesquisa, que outras pesquisas da Ambima captam também, que é um pouco de afastamento mesmo das pessoas do nosso mercado, né? Tem uma pesquisa que foi até engraçada, que a gente fez em São Paulo e numa capital do Nordeste, que as pessoas mencionavam tudo em que elas investiam e depois diziam que banco não, ou mercado financeiro não, né? Então elas investiam até em bode, tinha uma coisa concreta, investir no bode, investir na casa, investir no carro, mas o produto financeiro era opaco, né? Era diferente, era algo que elas não querem, né? E isso é verdade, a nossa pesquisa mostra para a classe A, B e C, que metade da classe B não investe, né, em produtos financeiros. E o único produto que as pessoas veem algo concreto é a poupança. A poupança elas acham que existe, que tem algo lá e elas veem aquilo como concreto. Da onde vem essa dificuldade, né? Qual é a raiz dessa dificuldade das pessoas entenderem o nosso mercado, entenderem esses produtos, sentirem a segurança que elas sentem com investimentos arriscados mesmo, né? Investir no bode, na casa, no automóvel também é algo arriscado, né? Você compra, vende, reforma. Da onde vocês acham que vem essa dificuldade da gente explicar as coisas para o investidor, para o potencial investidor? Podemos começar com você, Michele? Claro, claro. Existe essa barreira cultural, como eu citei, né? Do investir é para quem tem dinheiro, investir é para poucos, e acaba se consolidando ali na poupança como um investimento seguro, porque isso é cultural. Né? Até pouco tempo atrás, o acesso a essas informações era mais difícil. Isso é o trabalho, o dia a dia que o mercado tem que fazer. Nós temos que pegar e mostrar que existem produtos tão seguros quanto e que podem dar rentabilidades melhores que poupança, e que a poupança em alguns momentos uma opção também favorável. Então, essa proximidade, eu sempre cito a importância de ter ali e na pesquisa também cita, né, de sempre ter a busca por um profissional, a informação de um profissional para a melhor orientação. Então, esse é um ponto que temos que trabalhar, a meta do mercado, aqui, né, todos que estão ouvindo, têm aí o seu papel para buscar essa evolução, sim, no perfil do investidor e trazer deles esse rompimento, mostrar aqui que o quanto que está disposto a correr risco e buscar, né, novos investimentos, outro tipo de investimento que não só poupança. Legal. Romildo, você falou de experiência já, né? Mas você quer complementar um pouco do que você acha que na experiência ou no mundo digital ajuda a gente a se aproximar das pessoas, a diminuir um pouco esse afastamento? Eu concordo com a Michele, a questão aí de fato usar a educação no processo, e o grande desafio é como escalar isso, né?
Quando você tem um investidor de classe A, ou B, capacidade alta de investimento, ele tem acesso a um especialista, você tem um determinado potencial de conversa ao longo do tempo. Quando você tem que ter um relacionamento puramente digital, você já encontra um outro conjunto de desafios para serem endereçados. E o que a gente acha que faz sentido, mais uma vez, é tentar buscar o entendimento particular daquele investidor e tratá-lo de forma absolutamente customizada. Então, se é um investidor iniciante que está ali construindo a sua reserva de emergência, ele não tem por que não ser bem atendido hoje se for feita uma boa abordagem digital. Os produtos estão disponíveis, consegue montar uma carteira de baixíssimo risco com altíssima liquidez, e isso com uma conveniência total e na mão do cliente, literalmente, com o celular. Se você já tem um investidor que já tem uma capacidade de investimento maior, superou essa fase e está já imaginando criar uma carteira de crescimento, que ele vai assumir mais risco, a conversa de diversificação, que é central, ela já vem para a mesa. E nesse momento abre-se um leque de oportunidades para você abordar esse cliente. E aí, mais uma vez, a complexidade é inimiga da recomendação. A nossa visão aqui é, de fato, tentar abordar esse cliente com uma proposta muito mais de carteira e de portfólio já customizável para aquele cliente particular, do que endereçar necessariamente um conjunto mais amplo e complexo de produtos para que ele possa, por exemplo, diversificar a carteira dele. Também é possível fazer isso numa abordagem digital. Então, é um caminho de construção, de fato, estou falando de uma experiência, obviamente, de varejo, em que você presta serviços cada vez melhores para o cliente, e os desafios principais são o processo da jornada, ser claro, ser transparente e, ao mesmo tempo, engajar o consumidor para que ele se eduque. Porque a educação, quando ela acontece no processo, ela é mais efetiva. A educação em paralelo, que também é super importante, ela é fundamental, ela é de base, ela tem que ser trabalhada, ela é de efeito de longo prazo, né? Então, você tem que aproveitar as duas vertentes. Estou me metendo aqui na seara da Bia, mas tem educação de base, de longo prazo, que começa inclusive com as crianças, né? A gente acabou de lançar um produto voltado para... uma conta para quem tem menos de 17 anos e meio, em que ali você vai começar a dar também uma pequena experiência de investimento para aquele jovem, né, aquele adolescente, de forma que quando ele chegar à fase adulta, já estiver começando a acumular, ele passa a poder se relacionar com aqueles temas de maneira mais natural, né? E a partir daí ter uma maior chance de ser um investidor consciente, preparado para lidar com o desafio de investir, que é um desafio da vida inteira, né? De nunca parar de aprender, nunca parar de enfrentar desafio no universo de investimento. Obrigado, Romildo. Bia, a gente conversava sobre isso antes da gente começar o painel, e você tem uma visão até um pouco estrutural e histórica, né, sobre essa dificuldade. Você podia compartilhar um pouco com a gente? Claro. É até engraçado, né, porque eu acabei de me formar na pós em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. E sempre me perguntam, Bia, por que você foi para História e Cultura se você trabalha com educação financeira, se você trabalha com finanças, formada em administração? E o que eu mais sentia falta quando a gente pensava em metodologia, em formas de ensinar, principalmente para a classe C, era exatamente desse contexto histórico. Por que as coisas funcionam da forma que funcionam, né? Por que a gente age da forma que a gente age? Então, quando você olha para a história do Brasil, né, nessa estrutura no país que foi colonizado, que inclusive hoje tem um dos sistemas financeiros mais envolvidos do mundo, porque a gente teve um primeiro banco público antes até de Portugal, nosso colonizador, então isso mostra, né, o quanto a gente foi mais corre em alguns sentidos. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma população, inclusive de ex-escravizados, por exemplo, que só puderam ter acesso, né, à sua alforria, a conseguir pecúlio, né, acumular pecúlio para pagar a sua alforria, a partir de 1871. Isso foi ontem, isso tem menos de 130 anos, 140 anos. Está falando de 5 gerações, né? E isso cria, nessa mesma época, eu não pensava em investimento, eu pensava em trabalhar para conseguir a minha alforria, a minha liberdade da minha família. E isso é parte, né? Não é à toa que hoje a população negra é parte de 56% da nossa população, o maior grupo. Ou eu pegava um empréstimo para conseguir liberdade, pagar essa alforria e continuava trabalhando para pagar esse empréstimo. Então, hoje a gente vê uma população que tem muito mais acesso a crédito e vê isso muito mais como solução do que a se preparar, né? Enfim, para poupar e para investir. Então, gente, isso é muito recente, não tem como a gente pagar, né, anos e anos, né, dessa estrutura.
que, enfim, estruturou a forma como a gente consome, como a gente lida com o nosso próprio dinheiro, como a gente investe também ou não investe, né? E tentar solucionar isso nesses últimos 10 anos. Então, é um trabalho, né? A gente precisa, sim, do apoio da tecnologia, é um desafiozão, né? E a tecnologia vem para acelerar esse processo muito rápido, mas a gente também precisa entender a realidade da nossa população. A gente só vai conseguir se comunicar com a classe C a partir do momento que a gente entende os problemas da classe C. A partir do momento que a gente entende o problema do ônibus lotado, dificuldade do filho na escola, dificuldade de comprar o material, eita, o arroz aumentou. Então, essa comunicação ela precisa acontecer para, a partir disso, a gente entender os problemas e propor a solução através da educação. Então, até falando um pouquinho de soluções, né? Já que eu trouxe agora os problemas, a gente já endereçando aí para o final, trazendo as soluções. A Febraban e o Banco Central trouxeram uma visão, né, de educação e de solução que eu achei muito interessante, que une 4 itens que poderiam solucionar, apoiar, né, soluções que trazem educação financeira e que solucionam problemas de educação financeira no Brasil. A gente precisa de linguagem acessível, e linguagem acessível mesmo, é o beabá, como eu transformo isso em algo que está no dia a dia dessa pessoa. Eu preciso de personalização, porque a gente coloca a classe C como um grande grupo, mas mulheres negras, mulheres brancas, homens negros, homens brancos, do sul, do sudeste, mais novos, mais velhos, cada um vive uma realidade e se isso não for personalizado, a gente não consegue se comunicar com esse público. A gente precisa de escala e a tecnologia vem aí, né? Então, muito importante a gente ter escala sim. E, por último, a gente precisa de avaliação constante, aprimoramento constante, porque a gente precisa mensurar se isso está realmente acontecendo, né? Então, é isso que a gente tem focado, nisso que a gente tem desenvolvido nesses últimos tempos. E eu acho que, unindo esses 4 fatores, a gente vai conseguir, mais rápido, solucionar essa questão e levar a educação financeira para todo mundo. Obrigado, Bia. Uma última pergunta, então, vou fazer para a Michelle e para o Romildo. A gente tinha combinado de terminar contando um pouco de cases, né? A gente aprendeu muito sobre vieses, sobre hábitos, né? A gente tem muita ciência mostrando como as pessoas se comportam. Temos 2 minutinhos, vocês conseguem falar rapidamente cases que mostram como a gente, como instituição, pode ajudar nesse processo? Bom, posso começar então, né, Romildo? Manda brasa, Michelle. Vou trazer aqui para a realidade do Banco do Brasil, né? É uma instituição de 213 anos e que associa a tradição mais ao digital. O banco ele é muito forte no digital. Desde 2019, é o primeiro banco que trouxe as finanças comportamentais para dentro da instituição, dentro dos seus aplicativos digitais e oferece aí a solução Investir com Objetivo. Nós falamos tanto de sonhos, de desejos, e sabemos que cada indivíduo tem a sua característica e tem a sua personalidade. Então, com isso, dentro desses interesses, a gente possibilita o cliente, né, o investidor, ali manifestar qual é o objetivo, qual é o sonho dele e traça cenários para investimentos, inclusive sinalizando quando é necessário fazer o aporte, se está longe, se está próximo do objetivo que ele tem, trazendo toda a visão de caixinhas, né, que é o que agora as ciências comportamentais já estuda e fala tanto. Romildo, temos uns segundos ainda, você quer complementar? Eu posso falar muito rapidamente. A gente acabou de lançar um serviço que chama-se Tech Invest, que cuida aqui, pensando em planejamento de uma carteira de crescimento, absolutamente voltada para a personalização, que a Bia acabou de comentar, independentemente do perfil de risco de cliente, criar para ele uma solução absolutamente customizada, em que ele define que grau de flexibilidade ele vai usar na carteira dele, com diversificação global. Com 3 toques no celular, ele tem acesso a produtos, a esse serviço que de fato endereça a questão aqui, falando dos vieses, né? Tanto da aversão a risco quanto do excesso de confiança. Basicamente permite que você acomode o perfil de risco do cliente numa cesta de ativos equilibrada, que é um investimento de médio para longo prazo e acessível a qualquer cliente, né, a partir de R$1.000. Obrigado, Romildo, Bia, Michelle. Foi um prazer conversar com vocês sobre educação. Isso também é uma paixão da Ambima, é um compromisso da Ambima com o mercado e com os investidores. A gente poderia ficar a tarde toda aqui se tivéssemos tempo, infelizmente acabou. Muito obrigado a vocês que acompanharam o nosso debate. Agora eu vou passar para Gisele. Gisele, por favor. Sim, senhor. Parabéns, foi muito bom.
Muito obrigada, Vili. Participantes do programa Na Pauta do Mercado. Além do que passa na mente do investidor, entender o beabá da oferta de produtos é bem importante. Afinal, a melhor forma de oferecer investimentos aos clientes é pelos critérios de qualificação dos investidores ou pelo famoso suitability, o perfil do investidor. Para saber, acompanhe a reportagem especial para o Ambima Summit de hoje com a jornalista Michele Trombelli. Um assunto que nunca sai de moda. O suitability, eu acho que é um processo positivo, e especialmente no momento que a gente está vivendo, que é um momento de taxa de juros, ambiente de taxa de juros mais baixo. O suitability talvez seja a ferramenta mais importante que a gente tem no mercado hoje. Ele sempre está em constante atualização, até porque esse é o nosso mercado, né? Esse é o nosso cenário de constante mudança. E haja mudanças. Em 4 anos, a taxa básica de juros saiu dos 2 dígitos, chegou ao menor patamar da história e em março deste ano voltou a subir. Desde 2018, o número de pessoas físicas na Bolsa de Valores mais do que quadruplicou. Um novo público que exige novos produtos e mais diversificação. E daí a necessidade de se aprimorar o suitability, que é feito por meio de um questionário que os clientes respondem antes de escolher onde aplicar o seu dinheiro. É o entendimento do perfil do cliente, o momento do ciclo dele de vida. Com isso, você chegar na conclusão de qual os produtos e qual alocação entre esses produtos é a mais adequada para o investidor. Atualmente, a Ambima trabalha na revisão de suas regras de suitability. A proposta inclui o ajuste da classificação de risco dos produtos. Assim, cada tipo de investimento terá uma pontuação mínima de acordo com os riscos de mercado, crédito e liquidez. A principal mudança agora a pontuação de produtos passa a ser obrigatória. Como exemplo, o COI, 100% capital protegido, ele tem a pontuação de 1,5. E aí, conforme vai aumentando essa duration do título, ele pega e vai aumentando de meio em meio. Para os profissionais do mercado, a chegada do Open Finance até o ano que vem, com o compartilhamento das informações dos clientes entre diferentes instituições, aumenta ainda mais a importância do suitability. Mesmo que a gente tenha definido padrões muito claros de risco por produto, quantidade de perfis, etc., ainda existe uma diferença muito grande de instituição para instituição. Trazer um pouco mais de padrão, né, no mercado não é uma coisa simples, né, porque não existe uma ciência exata, mas eu acho que ainda hoje ainda existe uma variação maior do que deveria. Um outro ponto no centro dos debates e que limita a oferta de produtos é a qualificação. Hoje, esse critério, definido pela Comissão de Valores Mobiliários, restringe vários tipos de aplicações, incluindo os fundos internacionais, para os clientes com no mínimo R$1 milhão investidos. A questão da qualificação está muito ligada à questão do suitability. A qualificação ela facilita, né, se você estabelece uma régua, isso de alguma forma torna um negócio mais escalável, mas como a indústria tem se sofisticado cada vez mais e com o ferramental de tecnologia que existe hoje para você poder ter acesso ao perfil do teu investidor e os algoritmos que você consegue até saber mais sobre ele do que às vezes ele mesmo. E se ele tiver esse grau de conhecimento, a regra de qualificação, como uma regra de tamanho único, né, de um chapéu que é um tamanho único para todas as cabeças, ela deveria ser menos importante. Um estudo da CVM constatou que 46% dos investidores se dizem pouco satisfeitos com os produtos financeiros disponíveis. Com base nesse levantamento, está sendo discutida na comissão uma nova regra para qualificação que reduz o valor mínimo de R$1 milhão para 600 salários mínimos, o que equivale hoje a pouco mais de R$600 mil. Além disso, a proposta inclui as possibilidades de investimento de maior risco para quem tem renda mensal a partir de 15 salários mínimos. O mercado, né, de capitais, de modo geral, no Brasil, ele está vivendo uma outra realidade. O perfil do investidor é outro, é um perfil mais jovem. Metade dos investidores são investidores jovens, né, atualmente. Hoje você tem uma gama de oferta, né, de serviços financeiros e até conhecimento financeiro muito maior do que se tinha lá no passado, né? Essa nova proposta deve ser debatida na CVM no ano que vem e ser publicada até 2023. Eu acredito que todo investidor deveria ter acesso a todos os produtos, desde que na proporção correta, e não carimbar produto por cada investidor. Muito
Muito obrigada, Michele, pela reportagem. Olha, podemos ver como é importante o debate sobre a oferta de produtos para os investidores. Mas como adequar as expectativas de cada cliente com as inúmeras possibilidades de investimentos que o mercado financeiro oferece, hein? Qual é a melhor forma de aconselhá-los a tomar a decisão correta em situações complexas ou flutuações de mercados? Este será o tema que vamos tratar agora no nosso programa Em Vista. Estão conosco Patrícia Palomo, diretora de investimentos e sócia da Sonata, Marcelo Flora, diretor do Banco BTG Pactual e head do BTG Pactual Digital, Tito Guzmão, fundador e CEO da Warren, e Bruno Balista, head de assessoria e relacionamento com clientes da XP Investimentos. E a sua participação, claro, é fundamental. Leia o QR Code do site, vá até o chat e envie suas perguntas. É com grande prazer que trazemos aqui um time de primeira que vai contar como fazem para ajudar o investidor a tomar a decisão certa. Vamos lá. Sou a Patrícia Palomo. Sou uma mulher de pele clara, cabelos curtos, escuros, cacheados. Visto uma blusa marrom e outras peças em tons terrosos, o que já indica que eu não sei quase nada de moda. Eu estou sentada numa cadeira num belíssimo estúdio da Ambima. É um prazer estar hoje aqui com vocês para conversar sobre esse tema que tem se tornado cada vez mais relevante, que são as diferentes atividades de aconselhamento, uma vez que o mercado de investimentos vem passando por profundas transformações ao longo dos últimos anos. São bilhões e bilhões de patrimônio dos investidores que saíram dos investimentos tradicionais dos bancos e migraram para as plataformas de investimento. O investidor passou a ter acesso a produtos diferenciados que antes eram restritos apenas ao público private ou aos family offices. Então, as carteiras de investimento ficaram mais sofisticadas. O maior número de opções de investimentos demandou também um atendimento diferenciado a esse investidor. Nesse contexto, a figura de aconselhamento, que antes era focada no gerente do banco, passou também a ser representada por outras figuras no mercado, e novos modelos de aconselhamento surgiram nesse movimento. Os agentes autônomos de investimento, também conhecidos como assessores, e os consultores de valores mobiliários ou os consultores de investimentos. E sobre isso, eu queria perguntar para o Marcelo, como você explicaria a atuação de um agente autônomo para um público que ainda não conhece o papel do assessor? Bem-vindo, Marcelo. Lembrando que, por gentileza, você também faça a sua audiodescrição. Eu acho que a gente está tendo alguma dificuldade técnica com o Marcelo. Marcelo, a gente não está ouvindo o seu áudio, talvez você esteja nos escutando. Eu vou, então, transferir essa pergunta para o Bruno. Bruno, eu posso repetir, né, se você quiser, como a gente explicaria a atuação de um agente autônomo para um público que ainda não conhece o papel do assessor? Você pode nos responder? Teste aí se está tudo bem com o áudio. Todo mundo ouve bem? Eu estou te ouvindo. Estamos te ouvindo, Bruno. Tá bem. Eu ouvi o Marcelo também. Eu ouvi o Marcelo aqui, então não sei, Patrícia, se você quer manter, mas eu vou fazer minha audiodescrição aqui enquanto isso. Eu sou um homem branco, tenho cabelo escuro, uso barba curta. Estou vestindo aqui uma camisa social branca, um casaco. Bruno, só um segundo, a gente vai interromper. Tem alguém com o áudio aberto para aceitar alguma solicitação? Se puderem fechar o áudio enquanto o Bruno responde, por favor. Desculpa, gente. Bruno, pode concluir, por favor. Estou ouvindo o Bruno.
Bom, acho que sobre a pergunta do agente autônomo, a atuação do assessor, ela existe para trazer educação, conhecimento, informação, esclarecer um tema relativamente complicado para a grande população e conseguir ajudar as pessoas a investir seus recursos, né, seus patrimônios conquistados aí com muito suor e esforço no tempo, né, visando o longo prazo, com adequação ao seu perfil, sua capacidade de tomada de risco, seus desejos, ambições e necessidades de curto, médio e longo prazo de recurso. Então, o papel do assessor ele é fundamental para garantir uma maior democratização e acesso dos principais investimentos para os brasileiros, né? Então, acho que o agente autônomo ele vem tomando uma proporção cada vez maior ao longo dos anos. É uma profissão super estabelecida, massificada nos mercados mais maduros, especialmente no mercado americano. E no mercado brasileiro, os últimos, talvez, 3, 4 anos, a gente teve um boom de crescimento, haja vista o volume de pessoas que se qualificam, que se certificam e que buscam se tornar assessores de investimento para auxiliar a população na tomada de decisão. Então, acho que essas são as grandes palavras aqui a respeito da profissão, tá? Obrigada, Bruno. E, Tito, como que você explicaria a atuação do consultor de investimento, também considerando um público que ainda não conheça o papel do consultor? Bem-vindo e eu peço que você faça a sua audiodescrição também. Tá bom. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer falar desse tema que eu sou apaixonado. Eu sou um homem branco, 42 anos, eu tenho cabelos curtos, castanhos, olhos nem castanhos, barba curta. Eu estou com uma camisa branca e em uma sala iluminada, ao fundo tem uma TV com algumas informações de mercado. Eu estou transmitindo através do meu notebook aqui em um escritório da Warren. Consultor de investimentos, e aí se me permite ser até um pouquinho mais extenso aí na resposta, a minha opinião existia a indústria 1.0, né, a indústria dos bancos, com o produto do próprio banco e com o gerente do banco como ponto de referência para ajudar as pessoas a pagar o cartão de crédito, a fazer investimentos, a fazer financiamento imobiliário e por aí vai. E, de novo, sempre com a marca ali do banco, então era o 1.0 e aí o 2.0 vieram as corretoras, né, com essa proposta de shopping financeiro, acesso a mais produtos e um profissional dedicado a cuidar de investimentos, e esse profissional é o agente autônomo de investimentos, como o Bruno comentou, e que são profissionais incríveis e, corroborando ali com o Bruno, ajudam as pessoas a organizar os sonhos de longo prazo, né? A gente sabe que investimento é uma sopa de letrinha, encontrar o melhor produto para o seu perfil e para os seus objetivos não é uma façanha fácil, algo trivial de executar. Então, esse profissional de investimentos, o agente autônomo, ele, sem dúvida, organiza essa vida, faz selecionar os melhores produtos, mas ele roda no modelo onde é um modelo que permite o mesmo conflito de interesses que o profissional do banco, que o gerente do banco. O consultor de investimentos, ele é a indústria 3.0, porque é o mesmo profissional de investimentos, tem um conhecimento amplo sobre investimentos, ajuda as pessoas a atingir os sonhos delas, e ele faz isso no modelo fiduciário, né, que é um modelo 100% alinhado com o cliente, dado que ele não recebe a comissão no produto que ele indica. E por isso, por mais que a grande maioria dos agentes autônomos sejam incríveis, ou profissionais fantásticos e que ajudam as pessoas, o modelo de remuneração é um modelo onde a comissão está embutida no produto. Então, eventualmente, um profissional que não está alinhado, ele pode indicar um produto cuja remuneração dele vai ser maior, em detrimento de entregar um produto que vai ser melhor para o cliente. Já o consultor, isso não existe. O modelo de remuneração, ele é um modelo alinhado com o cliente, ele não recebe os rebates dos produtos, né, as comissões dos produtos. Então, dado que ele não recebe isso, ele vai sempre indicar o produto que é melhor para o perfil e para o objetivo dos clientes. Então, minha opinião é que o consultor é a versão moderna
de toda essa indústria que vem sendo bastante tempo e tem um papel fundamental em ajudar as pessoas a atingir os seus objetivos. Bacana, Tito. Assim, pessoal, a gente está tendo um pouquinho de falha aí na transmissão do Tito, mas deu para pegar a sua argumentação. E Marcelo, então, a gente sabe que no final é o cliente que escolhe por quem que ele quer ser atendido. Mas para ficar bem claro, quem é que contrata o prestador de serviço em cada um desses modelos que a gente conversou? E qual que é o dever fiduciário de cada um? O que a gente quer dizer? Se acontecer alguma coisa, se o cliente não estiver feliz, se ele estiver se sentindo lesado, quem ele procura, para quem que ele reclama? Bem-vindo, Marcelo. Se você puder fazer também sua audiodescrição, seria ótimo. Eu sou um homem branco, tenho 45 anos, grisalho, uso barba, estou de camisa branca com listas azuis e ao fundo tem um painel branco com o logo do BTG Pactual em azul. Primeiro, queria parabenizar a Ambima pela organização do evento, cumprimentar a Gisele, Patrícia, Tito, Bruno aqui, meus colegas de painel. Falando do tema, né, da sua pergunta, eu acho que o cliente, no final do dia, ele não tem nenhuma grande diferença entre os clientes que optam pelo agente autônomo, pelo consultor, ou pelo gestor de patrimônio. O que eu acho que, de alguma forma, se sobrepõe a esses diversos modelos na verdade, o tipo de relacionamento que foi desenvolvido por cada profissional. Eu acho que a gente falou bastante aqui, Bruno e o Tito já comentaram, algumas das características, do consultor, do agente autônomo, tem o gestor de patrimônio também, e a maior parte da diferença está relacionada à estrutura de remuneração. O agente autônomo ele recebe uma receita que está relacionada aos produtos que ele vende, e o consultor e o gestor de patrimônio são remunerados diretamente pelo cliente, e o cliente, inclusive, pode se beneficiar dos eventuais rebates dos produtos onde ele está investido. Adicionalmente a isso, o agente autônomo ele pode, vamos dizer assim, inserir, imputar ordens, boletar em nome do cliente, desde que, obviamente, o cliente autorize, aprove essa operação. No caso do consultor, do ponto de vista operacional, a dinâmica é muito parecida. No caso do gestor, ele não precisa ter o ok, ordem a ordem dos seus clientes para dar curso às operações de seus clientes. Então, na minha visão, o que cada vez mais a gente percebe aqui no banco é que, independente do tipo de estrutura, a plataforma ela está desenvolvida para entregar a melhor experiência para o cliente final. E o cliente ele vai escolher de que forma ele quer ser atendido, qual é o modelo de remuneração que melhor se adapta às suas necessidades ou ao seu interesse. O que a gente percebe na prática é que o cliente, ele invariavelmente, ele coloca em primeiro lugar o tipo de relacionamento que foi desenvolvido junto ao assessor, porque, obviamente, que quando a gente fala de investimento, confiança é uma parte importante dessa jornada. E o que a gente percebe é que o cliente coloca em primeiro lugar esse relacionamento que foi construído ao longo do tempo junto ao seu assessor. Do nosso lado aqui é muito difícil entender o que vai ser a evolução do mercado. Portanto, a gente tem se dedicado muito a ter a nossa plataforma preparada para os mais diversos tipos de intermediários financeiros, que não se restringem apenas a esses, tem também o correspondente bancário, o correspondente cambial, mas aí, sem dúvida nenhuma, a gente já começa a sair um pouco do universo de investimento, que é o foco do nosso papo aqui, mas essa é a forma como a gente tem procurado se posicionar e entregar as soluções para os nossos clientes. Agora, do ponto de vista da questão fiduciária, da responsabilidade fiduciária de cada um desses agentes,
Você quer complementar a sua resposta? Para quem que o cliente procura? Sim, eu acho que no caso do agente autônomo, ele é um preposto da instituição financeira, então a instituição financeira, ela, de alguma forma, ela se responsabiliza por tudo aquilo que está sendo transacionado dentro da plataforma. No caso do consultor CVM e do gestor de patrimônio, essa estrutura ela é um pouco diferente, né? Como a gente falou, eles são remunerados diretamente pelo cliente final. No nosso caso aqui, a gente tem esses intermediários financeiros também atendendo seus clientes utilizando a nossa plataforma. E aí, no nosso caso, a gente procura se colocar também em contato com esse cliente para tentar ajudar e auxiliar nessa relação, vamos dizer assim, tripartite. Tá bom. Tito, você se manifestou, você quer complementar alguma coisa? Acho que não. Acho que foi o Bruno que gostaria de falar. Ô, Bruno, obrigado. Se eu puder adicionar aqui ao que o Marcelo colocou, né? Ele falou sobre confiança e a palavra fidúcia, ela tem a ver com confiança e pressupõe uma relação de zelo e cuidado do patrimônio dos clientes como se fossem seus, né? Portanto, o agente fiduciário ele atua no melhor interesse dos clientes. E acho que independente da diferença de cada um, e aqui do nosso lado também existe um preparo para atender os diferentes modelos de assessoria, né? Seja ele o que for melhor para a decisão do cliente, qualquer atividade ela tem que ser exercida com boa-fé, transparência, diligência, cuidado e por aí vai. E eu acho que, como o Marcelo colocou, o agente autônomo ele é um preposto da corretora, né? E, embora haja essa discussão de alinhamento, no meu entendimento, acho que existe talvez até um equívoco no entendimento, porque, diferente do que parece, a corretora ela tem uma capacidade muito grande de proteger os interesses do cliente, por ter uma estrutura mais robusta, compliance, know your client, políticas e protocolos distintos, suitability, alocação de recursos, etc. Então, isso traz uma segurança muito grande para os investidores, né? Então, acho que, embora o modelo de consultor ele tenha também as suas regras e políticas, né? Ele também é fiscalizado pela CVM. Eu acredito que existe uma segurança muito grande, uma robustez pelo fato do cliente investir através de um agente autônomo. E aqui, no caso da XP, acho que a gente se prepara nesse sentido e se coloca na posição do cliente, do serviço de atendimento, para que ele fique confortável e independente do modelo de assessoria que ele escolher. Se vai ser um modelo fee-based, né, pagando direto para o consultor, ou se vai ser um modelo agente autônomo. Legal, Bruno. Continuar contigo, então. O número de assessores ele vem crescendo de forma bastante importante nos últimos anos, né? A gente já ultrapassou mais de 12 mil assessores pessoa física no Brasil, enquanto que o número de consultores CVM não chega a 650. E, na sua opinião, Bruno, quais são os fatores que explicam essa diferença tão grande do número de profissionais e do crescimento em cada um desses modelos de atividade de aconselhamento? Olha, Patrícia, acho que o primeiro ponto é esse movimento de expansão dos assessores independentes. Ele é um fenômeno que aconteceu em grande medida nos Estados Unidos, em larga proporção, vai acontecer no Brasil também. A título de curiosidade, nos últimos 5 anos foram mais de 40 mil pessoas prestando o exame de certificação da Ancor. E nos últimos, de 2003 a 2016, mais ou menos, foram 34 mil. Então, só os últimos anos eles foram suficientes aí para compensar e mostrar o quão importante e desejada a profissão tem se tornado no Brasil. Em dezembro de 2017, por exemplo, se eu não me engano, eram um pouco mais de 5 mil pessoas habilitadas. E eu acho que existe um movimento conjuntural que propicia isso, né? A diminuição da taxa de juros, a busca por investimentos mais sofisticados. A gente acompanhou agora no painel anterior um pouco desse tema. O brasileiro, ele percebeu que o investimento, você ser rentista no Brasil, ele deixou de existir, né? Você ter alto retorno, alta liquidez, baixo risco, isso ficou no passado. Então, é natural quando o investidor
se prepara para tomar mais risco, ele busque mais informação, ele busque um profissional especializado para orientá-lo nas decisões. E essa orientação vem através de profissionais independentes, que vivem de clientes, né? Diferente dos gerentes bancários aqui, que a gente explorou pouco, acho que a grande diferença é que, seja ele o agente autônomo, ou consultor, ou gestor de patrimônio, ele vive do cliente. Então, existe um alinhamento natural de interesse para que ele conserve e preserve essa relação e que ela se multiplique através de outras pessoas, de indicações, ao longo do tempo. Então, é natural que, num ambiente econômico que exija mais tomada de risco ou investimentos mais sofisticados, o investidor ele procure um profissional mais qualificado. Então, eu imagino que existe uma janela de oportunidade para os próximos 5, 10 anos. Os números eles vão ser multiplicados no tempo, não só do agente autônomo, mas também do consultor. Na minha humilde opinião aqui, eu acho que para a atividade de consultoria ainda existe uma barreira cultural do brasileiro de pagar para o consultor, né? E eu tenho alguma convicção de que os próximos anos eles reservam um espaço muito grande para esses profissionais independentes. Então, acho que o brasileiro ele vai ter cada vez mais opção de escolha para poder tomar melhores decisões com seus investimentos. Legal. Marcelo, na sua opinião, o ritmo de crescimento dos agentes autônomos de investimento vai continuar crescendo, vai estabilizar, vai diminuir? E por quê? Patrícia, acredito que sim. Hoje, a principal, vamos dizer assim, o principal motor, né, por trás do crescimento do número de agentes autônomos, na verdade, é o número de profissionais de bancos com algum tipo de certificação, né, CPA 10, CPA 20, CFP, CEA, enfim, são mais de 500 mil executivos, né, profissionais empregados trabalhando em instituições financeiras, e esses profissionais eles são de alguma maneira um próximo passo na profissão poderia ser fazer a certificação de agente autônomo e se tornar um assessor independente. Então, com base nessa discrepância, né, do número de agentes autônomos que você comentou, passando de 12 mil, o Bruno mencionou, né, o número de 5 mil lá em 2017, eu me lembro que lá em 2014 era alguma coisa por volta de 2, 3 mil agentes autônomos, e quando a gente olha para esse número de mais de 500 mil de profissionais com algum tipo de certificação nos bancos, tem um potencial de crescimento gigantesco ao longo dos próximos anos, né? E quando a gente compara também o número de Independent Financial Advisors no mercado americano, tem maneiras distintas de você olhar essas estatísticas, mas algumas delas passam de 800 mil profissionais certificados nos Estados Unidos, né? Como RIAs ou Independent ou IFAs, né? Então, assim, normalmente quando você compara o Brasil com os Estados Unidos, é uma relação de 1 para 10, né? E quando você vê uma discrepância como essa, né? A gente deveria ter aqui no Brasil talvez 80 mil agentes autônomos de investimento. E isso não é um número exagerado se você compara com o número de profissionais com algum tipo de certificação nos bancos. Então, seja pela comparação com o mercado americano ou com o número de profissionais atuando nos bancos, você tem um potencial de crescimento enorme aqui ao longo dos próximos anos, né? E esse crescimento aí de 2, 3 mil lá de 2014, que em 2017 já eram 5 mil e hoje já está acima de 12 mil, ao longo dos próximos anos a gente pode atingir facilmente 30, 50 mil agentes autônomos de investimento aqui no Brasil sem muita dificuldade. Eu acho que a gente está vivendo um ambiente muito propício, né, para o crescimento dos nossos negócios aqui, né? A esmagadora maioria da riqueza das famílias brasileiras segue ainda sendo investido em 5 grandes bancos de varejo, né? Até algum tempo atrás, quando a gente começou esse negócio aqui lá em 2014, eram mais de 95% da riqueza das famílias brasileiras concentrados nesses 5 grandes players. Hoje, essa concentração já se reduziu, mas ainda é muito, muito alta, né? A gente está falando de algo superior a 85% da riqueza das famílias brasileiras. Então,
seja pelo tamanho da oportunidade, né, a riqueza que ainda tem para ser melhor distribuída, né, entre os diversos players de mercado, né, essa concentração aí que já foi 95, hoje está em 85, ao longo dos próximos anos pode ser 70%, pode ser 60%. E o impacto disso, não só para os nossos negócios, mas para o convencimento, né, desses profissionais de banco para que se tornem agentes autônomos, ele se faz presente. Então, daí a gente tira essa nossa grande convicção de que o número de agentes autônomos deve crescer bastante ao longo dos próximos anos. Tá legal. E, Tito, o mercado de aconselhamento financeiro norte-americano também passou por um estágio de desenvolvimento e, nos últimos anos, observou-se que os chamados brokers perderam espaço para os consultores registrados. Eu queria que você explicasse a diferença de atuação de cada uma dessas figuras lá fora e se você acha que essa seria uma evolução esperada também para o mercado brasileiro. Fazendo as comparações da licença Brasil com a licença dos Estados Unidos, então o agente autônomo do Brasil, ele é o broker nos Estados Unidos, é o commission based, é o que vai receber a comissão no fundo que ele vende como rebate, ou no ROI que ele distribui, enfim, no spread que ele ganha nos produtos de renda fixa, e o consultor de investimentos, ele é o RIA lá dos Estados Unidos, o Registered Investment Advisor. Eu concordo com o Marcelo, a indústria vai crescer muito no Brasil, concordo também com o que o Bruno falou aqui antes, nós éramos um país da alta taxa de juros, né? Então você poderia deixar o teu dinheiro em um produto mais ou menos vai investir em algum banco e você conseguiria ter um retorno razoável. Hoje em dia você precisa um aconselhamento de um profissional de investimentos para que você tenha os melhores retornos, para construir, de novo, o portfólio perfeito para o seu perfil e para os seus objetivos. Mas esse profissional, essa indústria que cresceu nos Estados Unidos, aliás, dando um passo atrás, a indústria era dominada pelos bancos de varejo, assim como é o Brasil, lá na década de 60, 70, 80, os Estados Unidos eram dominados pelo banco varejo. Ela comentou, né, que hoje 85% a 90% do dinheiro dos brasileiros está em 5 bancos. Era assim nos Estados Unidos lá na década de 70. Depois mudou para os brokers e depois, a partir de 2008, mudou para os consultores. Então, hoje, 3/4 da indústria nos Estados Unidos já são dos consultores de investimento. Então, eu concordo 100% que a indústria vai crescer muito no Brasil, mas não vai ser em cima do agente autônomo de investimento. Ela tem o desafio, sim, como o Bruno comentou, de ter uma parte cultural, mas quando o cliente entende que do outro lado da mesa tem um profissional que ele vai indicar sempre o melhor produto para ele e não fazer melhores esforços ou coisa parecida. Não, é a prova de balas. Ele vai indicar sempre o melhor produto para ele porque a remuneração que ele recebe está alinhada com o patrimônio do cliente. Dificilmente o cliente volta para um modelo onde pode sim existir uma relação de confiança, mas existe uma remuneração ali no produto, enfim. É um modelo à prova de balas. E isso aconteceu nos Estados Unidos. Também, se a gente foge dos Estados Unidos e vai para a Europa ou para a Austrália, a Europa é um caso interessante. A Inglaterra, o regulador baniu a figura do broker ou do agente autônomo. Em 2012, a canetada do regulador baniu 100% modelo fee-based alinhado com o cliente. Então, a gente tem a oportunidade no Brasil de viver quase que dentro daquele filme, De Volta para o Futuro, ver o que aconteceu em outros lugares e deve acontecer no Brasil, mais cedo ou mais tarde. Então, eu acredito num futuro, sim, desse profissional de investimentos. A gente vai ter cada vez mais essa profissão sendo presente na vida das pessoas. Até tem um outro dado interessante, a gente, não vou fugir aqui muito do escopo, mas fala-se muito sobre digital, né, na palestra anterior, sobre as caixinhas para as pessoas investirem conectadas a objetivos, mas a Accenture fez uma pesquisa no ano passado, falando com os millennials, os geeks, os nerds, e a pergunta foi, você gostaria de ter um advisor, ter um profissional de investimentos do outro lado da mesa para te ajudar nos seus investimentos? 75% dos millennials, dos mais jovens, falaram que sim, que gostariam de ter um profissional. Então, é uma indústria que no Brasil está dando os primeiros passos e tem um futuro brilhante pela frente, mas, na minha opinião, aí, em algum momento, esse número de consultores que é, assim, comparado aos agentes autônomos, é hoje baixo, ele vai ultrapassar e vai ser muito maior. E eu acredito muito também na migração dos próprios agentes autônomos, que é um profissional hoje que já faz uma carteira eficiente, um portfólio de longo prazo, de curto prazo para o cliente. Esse naturalmente ele vai migrando do nível de gestão de recursos. Tá joia. E você tem visto essa migração, Tito, de agentes autônomos para o formato de consultores? Sem dúvida, sem dúvida. O agente autônomo que ele está preocupado em selecionar os melhores produtos para o cliente, montar
aquela carteira que vai entregar, de novo, o retorno interessante no longo prazo, alinhado ao perfil do cliente, ou a carteira de curto prazo alinhada ao cliente, sem estar preocupado em bater a meta de receita ou bater a meta de empurrar um produto porque esse produto paga mais a comissão para quem vende, esse profissional, ele naturalmente ele já está trabalhando no modelo do consultor, só que dirigindo o carro errado. Então, a gente tem notado muito, sim, esse profissional que está dirigindo, fazendo certo, mas dirigindo o carro errado, mudando para o carro certo, que é o carro do consultor. É joia. Pessoal, a gente está se aproximando do final. Tem várias perguntas que estão chegando. Queria agradecer a participação de todo mundo que mandou pergunta. Não vai dar tempo da gente responder todas, mas tem uma aqui que foi bem interessante. Eu acho que vale a pena trazer, até para a gente encerrar nosso painel. E é para os 3, tá? Não dá para fugir da resposta. A pergunta é a seguinte: qual dos formatos de aconselhamento que foram citados aqui vocês indicariam para um familiar próximo? Mas tem que ser um que vocês gostam. A gente vai começar com o Bruno, depois para o Tito, aí Marcelo, você encerra, e também se vocês quiserem já fazer suas considerações finais. Bruno. Olha, acho que o Marcelo comentou logo no comecinho que você deve investir com quem você tem confiança, com quem você conhece há mais tempo, independente do formato de assessoria, né? Até porque hoje em dia existem já diversos produtos que não remuneram mais por transação, né? Então, é possível montar uma carteira de investimentos que não tenha comissão embutida, né? Por exemplo. Mas eu, sem dúvida, hoje, atualmente, invisto por agente autônomo, recomendo para todos os familiares, amigos. Acho que ainda tem muito espaço para a profissão e, certamente, é um dos modelos que provê alinhamento de interesse para o cliente final. Então, mas acho que independente do formato, eu reforço aqui, endosso que é importante que o investidor ele escolha alguém de sua confiança, que ele conheça, que tenha qualificação, conhecimento e que seja capaz de transmitir e orientar o investidor na sua tomada de decisão. Legal. Tito? Vou fazer 2 provocações. Você gostaria de ser atendida por um médico que ganha comissão no remédio que ele indica, ou um médico que cobra uma consulta e não ganha nada sobre o remédio que ele indica? Não é o modelo do agente autônomo, e sem dúvida tem profissionais fantásticos, mas o modelo da comissão no remédio que indica. Você não quer deixar a tua saúde nas mãos de alguém que pode indicar um remédio, porque esse remédio paga mais comissão da indústria farmacêutica. Então, é óbvio que eu indico o médico que está alinhado com a saúde do paciente, e que é o modelo do consultor, que é o modelo do gestor de carteira, e que é o modelo que a gente atua aqui. A outra provocação é: todos os super ricos, incluindo os donos das corretoras, investem no modelo do consultor. Via os seus family offices, seus fundos exclusivos, os rebates voltam todos para o cotista, via o family office que o rebate volta todo para o cliente. Então, os super ricos eles já investem nesse modelo. O que eu acredito é democratizar isso, para que todas as pessoas possam investir no mesmo modelo dos super ricos. Pergunta para um super rico se ele tem dúvida, se ele vai investir via no modelo commission-based de um agente autônomo ou via o modelo de consultor. É óbvio que ele não vai investir via o modelo do agente autônomo. Ele vai investir no modelo alinhado, e que é o que ele já faz hoje com o seu dinheiro. Então, sem dúvida, o modelo alinhado, que é o modelo do consultor, que é o modelo do gestor de carteira. Bom, Marcelo? Do nosso lado, vocês estão me ouvindo? Do nosso lado, não há nenhuma grande preferência por um modelo ou pelo outro, né? Cada vez mais a gente está se dedicando bastante aqui para preparar a plataforma para que ela esteja oferecendo a melhor experiência para o cliente ou para o parceiro, independente da personalidade jurídica ou do modelo ou da estrutura que ele escolheu. A gente, portanto, tem trabalhado muito com a figura do intermediário financeiro, né? Eu sou diretor estatutário do banco de câmbio, de suitability, mas de intermediários financeiros também. E, portanto, eu não tenho nenhuma preferência. Eu acho que no final do dia, o cliente está querendo ganhar mais. Ele, quando toma a decisão, invariavelmente, de sair do banco de varejo, é porque ele está procurando um modelo de arquitetura aberta, ele está querendo ter a possibilidade de investir em vários gestores,
em ter acesso a produtos que até então não eram oferecidos dentro do modelo de arquitetura fechada, que em sua maioria ainda é vigente nos grandes bancos. Eu acho que isso se sobrepõe a essas outras alternativas que, na minha visão, são secundárias, como eu já falei, pelas razões anteriores. Então, nós estamos preparados para atender o cliente e o parceiro com os modelos que melhor os atenderem. Maravilha. Gente, queria agradecer muito a presença de todos vocês, Bruno, Tito, Marcela. A gente teve aqui uma conversa de alto nível, tocamos em assuntos importantes que precisavam ser ditos. Eu queria agradecer também a participação de todo mundo que nos assistiu aqui no Ambima Summit e até a próxima. Programa em vista desta tarde, recheada de muito aconselhamento, estudos e análises sobre o investidor. Esperamos vocês de volta às 18h30 aqui, quando vamos ficar cara a cara com os influenciadores de investimento e entrar nas principais bolhas de atuação desses personagens para tentar entender as abordagens e a dinâmica das interações nas redes sociais. E quem fecha a nossa noite com o programa Contexto é Cathy O'Neil. A matemática, cientista de dados e autora de muitos best-sellers, vai estar aqui ao vivo com a gente para responder se a era dos algoritmos vai melhorar a nossa vida. Eu acredito que, como eu, vocês aí já devem estar ansiosos e ansiosas para saber o que ela vem contar sobre esse tema para a gente. Tudo isso com a sua participação por meio do nosso chat no site. Basta se cadastrar, é super rapidinho e simples. Aproveite também esse intervalo, leia o QR Code, amplie o seu networking, encontre pessoas com os mesmos interesses que os seus, descubra novas ideias e approaches também com o pessoal conectado com você no Ambima Summit. E lembre-se, responda à pesquisa de satisfação desta tarde. A gente se vê daqui a pouco. Até lá!